Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Uma alegria estar aqui com você nessa quarta-feira, iniciando o dia conectado com Deus. Eu sei que não é fácil, às vezes é desafiador, mas com certeza vale a pena iniciar os primeiros minutos do nosso dia aí sendo abençoados, sendo conectados com o Senhor, certo? Queridos, essa semana nós estamos falando sobre mesa, a importância da experiência da mesa com as pessoas que nós amamos, com as pessoas do nosso círculo social, tempo de qualidade na mesa com as pessoas mais importantes da nossa vida. Ontem mesmo nós falamos também sobre mesa de honra, mesas que Deus nos coloca lá, que para nós era impossível e que não estaria ao nosso alcance, mas que em algum momento da nossa vida nós semeamos, ou nossos pais semearam, como foi no caso de Mefibosete, que nós falamos ontem que Jonatas semeou. Mefibosete colheu e toda a sua descendência as honrarias oferecidas pelo rei Davi. Hoje em específico nós vamos falar sobre um texto sagrado que está lá em Mateus 26, já convido você a abrir aí comigo. Mateus 26, vamos observar aqui o que aconteceu na última refeição em comunhão que Jesus fez com os seus discípulos. Tudo que ele deixou aqui de instrução, de aprendizado, para que nós possamos aplicar na nossa vida e possamos entender cada dia mais. Aliás, durante toda essa semana nós vamos estar enfatizando isso, a importância da experiência na mesa. Então, se você é novo por aqui, eu já quero convidar você a dar uma curtida aqui, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque com certeza aqui você vai encontrar conteúdos que visam abençoar a sua vida de uma certa forma. Vamos então ler o texto de Mateus 26, vamos ler a partir do versículo 19, que vai falar a ceia do Senhor. No versículo 19 está escrito: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Ponto, quero parar por aqui para explicar para você o que está acontecendo aqui. Jesus havia instruído que os discípulos deveriam ir até a casa de uma determinada pessoa, em um determinado local, preparar a mesa da Páscoa. Lembra que no primeiro dia desse devocional, essa semana, na segunda-feira, nós falamos sobre a Páscoa lá no Êxodo, o verdadeiro significado da Páscoa, que não é aí o coelhinho com os ovos de chocolate. Nós vimos lá em Êxodo como aconteceu, como se deu essa reunião de comunhão pela primeira vez. Foi ainda no Egito, quando o povo de Deus estava ali na iminência, na preparação para começar a caminhada pelo deserto, para a preparação para a sua saída do Egito. Então, a Páscoa ali, a primeira ceia de Páscoa, reuniu-se várias famílias, cada uma em sua casa, mas as famílias menores, para garantir que o animal que seria sacrificado, um cabrito ou um cordeiro, fosse totalmente consumido, a recomendação de Deus para Moisés foi de que, se uma família for muito pequena, só um casal ou só um casal e uma criança, deve ela se reunir com o vizinho mais próximo para que juntos eles possam aí participar dessa ceia, que representava ali a Páscoa, que também era preparação para a sinalização das casas, porque o anjo da morte passaria e ali aconteceria a 10ª praga, que você já deve ter ouvido falar nas 10 pragas do Egito. Então, a 10ª praga aconteceu assim: o anjo da morte passou, matando todos os primogênitos do Egito, ou seja, todos os filhos mais velhos, primogênitos. Enfim, já estou aqui relembrando o que vimos na segunda-feira, mas aqui é muitos anos depois, nos dias já de Jesus, Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 26, Jesus aqui celebrando essa festividade que até os dias de hoje e até aí os últimos dias na Terra será celebrada a Páscoa dessa maneira pelos judeus, com toda essa comemoração ao redor da mesa, com toda uma simbologia, cada alimento no seu devido lugar, com um significado. Tem ali a presença de ervas amargas para relembrar os dias de escravidão no Êxodo, lá no Egito, entre outros alimentos, cada um com sua simbologia, cada um com seu significado. E é isso que está acontecendo aqui em Mateus 26, é isso que Jesus ordenou que os discípulos fossem, preparassem essa mesa. E você leu comigo, os discípulos fizeram como Jesus os instruiu, e ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, ou seja, estava pronto para começar a ceia. Entendeu o contexto? Agora eu vou continuar a leitura a partir do versículo 26, se você puder abrir aí comigo, ó. Mateus 26, 26, que já vai dizer: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, ou seja, agradeceu, orou ali, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que aquele que agora está diante de mim, não beberei deste fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo, essa é a última vez que eu vou celebrar isso com você, porque essa comemoração, essa festividade, essa ceia não aconteceu uma única vez no ministério de Jesus. É provável, porque seu ministério durou 3 anos, então é provável que ele tenha celebrado com os seus discípulos 3 vezes. Porém, nesta dita vez aqui, ele diz, olha, essa é a última vez que eu celebro aqui com vocês, que eu bebo com vocês. Agora, só quando eu estiver lá no reino do meu Pai, nós nos encontrarmos para a grande ceia. Aí nós podemos entender isso, o que a partir disso? Sobre mesa de aliança, que é o tema de hoje, mesa de cura. Nós podemos perceber que aqui eu dei uma puladinha em alguns versículos, mas você pode fazer a leitura aí minuciosa, que dentro desse contexto foi quando Judas foi revelado. Quando o Senhor Jesus disse, olha, aquele que põe a mão comigo no prato é o que vai me trair. E ali ele revelou que a pessoa de Judas o trairia. Mas nós entendemos com essa palavra que logo após essa passagem, né, e também Judas se retirou dali, após esse evento, aconteceu o quê? A celebração da aliança. Que aliança? Jesus está dizendo, comei e tomai, esse é meu corpo, esse é meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ou seja, o Senhor deixou como esse ritual, se é que eu posso usar essa palavra, deixou essa celebração, essa simbologia, para que nós possamos replicá-la com frequência, como isso aconteceu uma vez no ano, né? Mas que nós possamos replicá-la com frequência, relembrando não só o comer do pão, não só o partir do pão, não só o beber do vinho, né? Não só essa simbologia aqui do que ele está dizendo, mas a questão da comunhão, da aliança que foi selado com aqueles que permaneceram fiéis. Você pode ver que ele encerra o texto. Ele encerra o texto dizendo, eu lhes digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, aqui eu selo a aliança, mas no reino do meu Pai, quando eu for beber com vocês o vinho novo, aí sim será concretizado, está consumado. Ou seja, aí sim nós vamos celebrar o novo. E aqui nós entendemos que Jesus está firmando uma aliança, um pacto com os seus discípulos de obediência e de fé. Por quê? Porque quem estava ali com ele certamente estava crente, estava convicto, sabia que ele era o Messias, ou seja, tinha toda aquela reunião de comunhão, de obediência, por parte de todos os apóstolos, mas Jesus não fez isso aqui em vão ou à toa. Ele poderia ter feito com toda a comunidade, poderia ter feito com reunião familiar, com outras famílias, mas ele separou os 12 apóstolos para participar desse momento de aliança. Perceba que também é um momento que há cura aqui. O que está sendo curado aqui? A própria declaração de Jesus, ao dizer que a participação dos seus discípulos, tomam, comam, bebam, ou seja, essa própria simbologia, isso mesmo vem a trazer para nós o sentido de cura para a alma. Ou seja, imagine que aqui nesse momento, os discípulos, o próprio Jesus, estava enfrentando um momento de grande turbulência. Se você olhar o texto mais abaixo, logo em seguida, ele vem descrevendo que eles partiram para o Monte das Oliveiras e vem aquele evento no Getsêmani, onde Jesus sentiu a profunda agonia. Mas perceba que essa ceia, esse momento de comunhão, foi necessário para fortalecer os vínculos. Apesar de que quando Jesus se dirigiu para o Monte das Oliveiras, ele foi apenas com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas ali onde se firmou o vínculo, a aliança, que é o assunto principal de hoje, né? Eu gostaria de ler mais um texto com você, para enfatizar, né, para fortalecer essa mensagem. Está em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 19, eu vou ler que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, é assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor nos vê, como concidadãos, membros da família de Deus. Quem se assenta à mesa com você? A minha família. Ou seja, é esse momento prazeroso de fortalecimento de aliança, fortalecimento de vínculo, de renovo, esse momento de cura. Por quê? Porque há um sentir. Quando você está à mesa com uma pessoa,
seja para uma refeição especificamente ou não. Você está num contato tão próximo, olho no olho, mesma altura, a conversar ali, você consegue sentir a pessoa no falar, sentir o medo ou a insegurança, ou sentir a confiança ou a autoconfiança dela, no olhar, no gesticular, enfim. É um momento próximo, e aí não estou falando só do círculo familiar, pais e filhos, mas de todos os círculos sociais que você pertença. Esse momento de mesa, ele é valioso. E Jesus nos deixou esse exemplo precioso sobre a ceia. É algo que deve ser constantemente relembrado, o seu sacrifício, mas deve também trazer à tona, trazer à lembrança, trazer à memória essa questão de aliança, de fortalecimento de vínculo, essa questão de união, de nos tornar partes, nos tornar membros da família de Deus, como está aqui em Efésios 2:19. Se você está entendendo, se você está recebendo essa palavra aí, curte aqui esse vídeo e comenta aqui embaixo: eu quero fazer parte da família de Deus, eu faço parte da família de Deus, com muita alegria, com muita honra. Então, voltando aqui para Mateus 26, em seguida, você pode ver que teve aqui a questão da ceia, em seguida teve Pedro negando Jesus, teve esse evento, e depois teve Jesus no Getsemane, logo em seguida Jesus foi preso. Você pode perceber que a ceia foi como uma preparação emocional. Claro que foi necessário também a oração de Jesus no Getsemane, você pode conferir os detalhes desse momento, em cada evangelho vai retratar um pouquinho do que aconteceu ali no Getsemane, que foi também uma preparação de Jesus, foi visitado até pelo anjo que o consolava enquanto ele suava sangue de tanta agonia pelo que havia de vir. Mas nós percebemos que a ceia trouxe esse fortalecimento moral e emocional, porque Jesus sabia o que estava prestes a acontecer, ele conseguia sentir tudo isso. E a ceia, esse fortalecimento ao redor da mesa, você pode ver que no versículo 20 está dizendo: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, ou seja, ele já estava ali nos últimos dias do seu ministério, pedindo socorro, Deus, me tire daqui, Pai, é tanto que ele ora no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, já era um Deus nos acuda. Eu percebo isso como aplicação na nossa vida, que em nossos momentos de mesa, a importância de nós não postergarmos, nós não negligenciarmos, nós não jogarmos isso como se fosse algo não importante, né? Nós não darmos a verdadeira importância a isso. Eu percebo que a gente negligencia, a gente deixa de se fortalecer, de fortalecer os nossos vínculos. Perceba, quando eu estou à mesa com os meus filhos, fazendo a tarefa com eles, observando a letra deles, a leitura, como eles conduzem ali o aprendizado, a lição, eu consigo identificar defeitos que aí eu tenho que ir corrigindo. O filho não faz assim, o filho faz dessa forma, melhora nisso aqui. Eu consigo ir lapidando os estudos dele na questão de alimentação da mesma forma. Quando nós sentamos à mesa, nos alimentando, eu consigo observar falhas e vou corrigindo. O filho não faz assim, a melhor forma é dessa maneira. Ou seja, a experiência de mesa vai moldando o ser humano. E isso não vale só para criança, não. Claro que não. Isso vale para nós, adultos. Isso vale para o relacionamento matrimonial. Isso vale para o relacionamento até com outros familiares na mesa, ali onde a gente coloca tudo para fora. No sentido de as nossas emoções, com as nossas expressões faciais, com a nossa linguagem não verbal e com a nossa linguagem verbal. Por isso, sabe aqueles almoço de final de semana que a gente faz todo final de semana, ou todo fim de ano, né? Hoje em dia tá minguando, né? Tá ficando cada vez mais raro, mais escasso isso. As pessoas estão fazendo mais só no Natal. Mas famílias mais tradicionais costumam ainda preservar esse costume de estar todo final de semana, almoço na casa da vovó, ou na casa da sogra, ou na casa, enfim. A família se reúne ali pelo menos 2 vezes no mês, que seja, para não só jogar papo fora, não só colocar o papo em dia, mas também para fortalecer o vínculo, fortalecer essa aliança. Se isso tem acontecido com você de cada vez mais, isso está ficando raro, você sente que você está se afastando, você sente que você está se isolando, você sente que você não está dando prioridade para isso, porque você ou está cansado, ou está trabalhando, perceba que isso não pode ser deixado de lado, porque é ali no ambiente da mesa, e isso não é só questão de espiritualidade, tá? Isso aí não é questão de fé apenas, mas é uma questão também científica. O contato, a troca de energia emocional vai fazer muito bem para as tuas emoções, claro que de energia positiva. Procure sentar em mesas saudáveis, de pessoas que têm respeito por você e, claro, pessoas que amam você, que querem o seu crescimento, que torcem pelo seu bem. E se por acaso estão negligenciando isso, deixando de te convidar, ou a família está cada vez mais dispersa,
seja porque um patriarca da família, uma matriarca, né, seja lá a mãe, o pai da família, morreu e os filhos se dispersaram, seja você a pessoa que agora semeia isso, a você a pessoa que reúne a família. E não entenda isso como algum tipo de favor, algum tipo de obrigação, porque você se sente explorado, não. Sabendo dividir a tarefa para cada um, né, a despesa, vamos falar assim, mas desde que a família se reúna, entenda que você está sendo um canal de luz, um canal de bênção. Você está sendo o discípulo que Jesus enviou lá para preparar a mesa. Ou seja, maior é o que serve, como disse Jesus. Vocês querem ser o maior no reino do céu? Então tá, vou ensinar para vocês. Ele foi lá, lavou os pés de todos os discípulos. Quando terminou, ele disse: maior é o que serve. Aquele que quiser ser maior, pois então seja o que mais serve. Então, seja um bom servo, uma boa serva, não só das pessoas que você ama. E claro, se for pessoa como eu, que estou numa cidade que não tenho praticamente parentes perto, né, que não é a minha cidade natal, convide até mesmo aquelas pessoas um pouco estranhas, mas que você tenha a plena confiança. Convide o vizinho, convide um amigo da congregação, do ciclo social que você participa, do trabalho, convide um amigo da reunião de estudo, do clube do livro, enfim, convide as pessoas pelo menos uma vez ou outra, procure fazer isso. Isso fortalece vínculos, você troca a energia, você conhece mais as pessoas e você vai identificando aquelas que merecem permanecer no teu círculo social e aquelas que, como Jesus revelou aqui na ceia, como Judas, por exemplo, aquelas que devem simplesmente sair de circulação, sair do seu caminho, sair do seu círculo social, porque agora você se conhece bem, certo? Espero que a palavra dessa manhã tenha falado com você, que falou comigo profundamente, com certeza, o conteúdo dessa semana toda, sobre mesa, sobre a importância de se assentar à mesa e trocar energia, trocar amor, trocar comunhão, trocar palavras de vida, né? Então vamos orar nesse momento. Você que ainda não colocou seu pedido de oração no chat ou nos comentários, coloque agora mesmo que eu quero orar por você, tá? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho. Eu oro nesse momento por todos quantos me ouvem, aonde essa pessoa estiver. Eu oro para que a sua casa, a sua família seja livrada, seja guardada, seja poupada. Eu oro, meu Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor dê uma quarta-feira abençoada para essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que a palavra desta manhã fique enraizada em nossos corações, Senhor. Que nós estamos aprendendo do Senhor, aprendemos sobre o que Jesus ensinou, sobre o que Paulo deixou escrito aos Efésios. E nós somos membros da família de Deus. Nos ajuda a agir como bons servos, a dar sem esperar nada em troca, a amar sem esperar nada em troca, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estar posicionados no centro da Tua vontade. Eu oro nesse momento, ó Senhor, para que todos os quantos me ouvem tenham força espiritual de clamar ao Senhor, não só no dia da angústia, mas de estar em conexão com Deus diariamente, de estudar a palavra, de abrir o seu coração e receber a mensagem do céu. Em nome de Jesus, eu oro para que todos sejam visitados pelo Senhor e a sua petição, o seu pedido individual, a sua necessidade, seja de cura, seja de uma porta aberta, seja de uma oportunidade, seja de um livramento, para que as suas necessidades individuais sejam atendidas e o Senhor responda a cada pedido de oração. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor receba a nossa oração e nos guarde debaixo da Tua mão poderosa e nos permita estar aqui amanhã novamente, falando do Teu nome e recebendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.